Boa tarde, bem-vindos a mais um podcast. O meu nome é José Lídio Torres e hoje estou à conversa com o Sérgio Godinho. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. O Sérgio é verdadeiramente o homem dos 7 instrumentos. Autor, Já foi cantor, dito. já foi dito. Não, mas não faz mal. Cantautor, ilustrador. Ilustrador ocasional foi só num livro infantil-juvenil chamado O Pequeno Livro dos Meus. Exatamente. Ator, sim, ator, fiz várias coisas em teatro e cinema. Teatro. E escritor. E escritor de ficção, sim, também. Alguma faceta enquanto criador que o público ainda não conheça, perante tantos instrumentos? Eu não sou, por exemplo, um artista plástico, embora tenha feito a ilustração desse livro e correu bem, e se não corresse bem também não deixava passar, porque sou muito exigente comigo mesmo, costumo dizer que não gosto de passar más figuras, não é? Portanto, mas não, falta tanta coisa. Mas também não se pode ser tudo, não é? Quer dizer, eu acho que para mim a criação é a pedra de toque de tudo isso, não é? Quer dizer, em relação às canções, em relação à ficção narrativa, à qual me tenho dedicado muito desde há uns anos. Agora saiu o 3º romance, portanto já vê. Era por aí que eu ia pegar um bocadinho, porque realmente o Sérgio começa com literatura infantil, publica alguns livros nessa área. Poucos, sim. Isso significa que também direcionou para um outro público a sua escrita? É uma etapa da criação? Não, eu acho que foi um bocado por acaso. Sim. Acho que as melhores coisas, costuma-se dizer que as melhores coisas acontecem por acaso. E de facto o que desencadeou, digamos, as minhas escritas em ficção narrativa foi muito simplesmente o convite que me fizeram para fazer um conto. Sim, porque antes dos romances publicou contos. Sim, um livro de contos chamado Vida Dupla, com 9 Exatamente. contos. Vida Dupla numa só palavra. E eu escrevi esse conto e pensei, nesse conto eu pensei, quem é que pode ser mais diferente de mim? Porque é interessante, não são coisas autobiográficas, mas é interessante precisamente imaginar pessoas que sejam diferentes de nós e saber, ou seja, tentar saber como é que elas pensam. E então a personagem desse conto é um carrasco, que de facto é coisa que eu nunca seria, nem provavelmente você, mas e a partir daí acho que se abriu ali um dique, porque eu tive vontade de escrever mais, acabaram por ser 9 contos, e depois disso, quando acabaram esses 9 contos, senti aquele vazio salutar que é, bolas, e agora? Eu preciso de mais. E atirei-me ao primeiro romance, que se chama Coração Mais que Perfeito, e então, porque precisava de continuidade, de algo, de um fôlego maior, etc. Não deixei as canções, embora devo dizer que componho menos, não é? Mas não deixei durante estes anos de fazer canções e, sobretudo, de as interpretar nos palcos. Porque eu acho que é o outro lado da canção que é aí que completa a solidão de escrever uma canção. Muito bem. O Sérgio, o seu último álbum é já de 2018, se não estou em erro, não é? É o Nação Valente. Nação Valente. Nação Valente. Intenciona voltar a estúdio em breve? Bem, ou é depois disso houve um álbum ao vivo, não é? Sim. Com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Não, em breve, não, embora tenha coisas esparsas, escritas, mas não tenho muita pressa nisso. Quer dizer, no fim de contas eu tenho um acervo enorme. Pois, acredito que sim. Só na SPA penso que há 350 coisas registadas e já mais de 50 anos de canções. Portanto, apetece-me experimentar outras coisas e é nisso que eu estou focado. Mas não deixei a música e a prova, é que estou aqui hoje, como estive, aliás, como tenho estado ativo, não é? E este ano até muito ativo. É verdade que
depois o mês de Abril, com os 50 anos de 25 de Abril, potenciaram tudo isso também. Mas antes disso tinha feito os Coliseus de Lisboa e os Coliseus do Porto, 2 em cada lugar, em cada cidade, que foram um grande êxito. Aliás, os espetáculos foram feitos em março e esgotou em dezembro, no dezembro anterior, de maneira que é bom sinal. É sinal que há uma potência para as pessoas. E nós gostamos muito. Eu digo, e aqui refiro o nós, porque eu considero que somos um grupo. Enfim, os assessores, nós tomamos muitas decisões em conjunto, decisões do foro artístico, do foro musical, na escolha de canções, de mudança de repertório, na renovação dos arranjos, não é? Nós, nesse aspecto, não paramos. Paramos, exceto quando temos... Era um bocadinho por aí que realmente que eu lhe ia perguntar também. O mote destes concertos é Liberdade 25, celebra os 50 anos da Revolução também, e era precisamente essa cumplicidade que eu ia explorar nesta pergunta que tinha para lhe fazer. Realmente os assessores trouxeram uma nova roupagem a músicas que são do... Sempre tive isso, não é? Mas quer dizer, os assessores estão comigo desde, embora até tenham sido mais 2 ou 3, mas agora são 5, e é o grupo Núcleo Duro, desde o princípio deste século, imagine-se. E ao longo do tempo, sim, revimos muita coisa, mudamos muita coisa, e cada vez que há o projeto de um novo espetáculo que será, enfim, charneira, diria, como é o caso destes Coliseus e do Liberdade 25, nós trabalhamos muito nas canções, de maneira também a renová-las, etc. Ensaiamos muito, e eu acho que ensaiar muito é também a maneira de depois estar solto no palco, em parecer que tudo parece fluente e que tudo é fluente, porque há trabalho prévio, não é? Quer dizer, sem isso não se tem os pés fincados no chão. E pode-se voar, mas também com os pés no chão para não se perder o pé. Exato, o chão, nesse caso também. O Sérgio, eu penso que se conhece muito pouco da sua vida privada, enfim, conhecem-se alguns momentos do seu percurso enquanto homem, a sua ida para a Suíça em primeiro lugar, depois em França, no mais 68. Isso foi não sei se, enfim, alguns... Nos anos, sim, quando eu fiz 20 anos. Exato. E quando parti de Portugal, eu tive 9 anos fora de Portugal. Pois, exatamente. Regressa depois, já depois eu regresso só depois, até porque depois eu já era... Eu não queria fazer, enfim, depois foi-se chamado... Ainda tive 2 anos a estudar na Suíça, não é? Psicologia, mas depois fui chamado para o Serviço Militar / Guerra em África, coisa que nunca tive intenção. Mas ainda faz em França, em Paris, o Air, não é? Portanto, tive sim, quase 2 anos a fazer houve audições para o musical, para o Air, e foram 6.000 pessoas, fui escolhido entre essas pessoas, e foi uma boa escola também de estar num palco a representar, a cantar, e isso deu-me também uma estaleca de palco, sem dúvida. E foi aí que eu também comecei, quando fui para Paris, que comecei a compor, inclusive primeiro em francês, porque tinha um certo bloqueio em relação à língua portuguesa, porque amava tanto a língua portuguesa que tudo me soava algo que já existia, não é? Foi na altura também que, quando fui para Paris, que conheci o Zé Mário Branco, com quem tive muita interação musical, conheci também, e sou amigo até hoje, do Luís Cília, mas com esse não trabalhamos juntos, não é? Quer dizer, mas com o Zé Mário, sim, foi imediatamente um clique musical que deu também em parcerias nos nossos primeiros discos, uma das quais será cantada hoje, que é o Charlatão, porque
essa canção existiu nos nossos 2 primeiros discos, portanto teve 2 versões. Mas comecei a compor e quando encontrei a língua portuguesa e a liberdade que isso me dava e a criatividade que isso me podia suscitar, foi uma grande libertação. Foi outro dique que se 50 anos passados sobre o 25 de Abril, como é que o Sérgio vê os tempos de hoje? Falta cumprir-se Abril? Vai-se cumprindo? Não, quer dizer, eu acho que, atenção, não há sociedades perfeitas e não há democracias perfeitas. Portanto, eu acho que, mas porém, eu acho que nós somos muito imperfeitos ainda e em tantos setores, nomeadamente aqueles que eu cito na canção Liberdade, não é? Paz, o pão, a habitação, saúde e educação, mas também a justiça, podia falar, não é? É um país muito desigual e isso causa-me espécie, vá lá. É um país muito desigual, onde há muito favorecimento / corrupção, não é? Mas, sobretudo, há um grande hiato entre, posso dizer, entre pobres e ricos, não é? Porque, de facto, há um grau de precariedade em muitas pessoas, não é? Também se pode chamar pobreza. Ou seja, isso deve-se a quê? Uma classe política que... O quê? Isso deve-se a uma classe política que realmente não se compromete com... Sei lá, eu não sou um analista político, sim, mas às insuficiências que foram sendo patentes e que não se consegue ultrapassar. Demora tudo muito tempo e é tudo complicado e depois vai-se para os caminhos. Aquela cena do ajuste direto, sim, é um bom exemplo de como se fazem as coisas, sim, não é? Ultrapassando as dificuldades que são naturais, mas que ao mesmo tempo não se conseguem ultrapassar. Temos uma espécie de estar sempre a meter pauzinhos na engrenagem, não é? Não é nada salutar. Pois, exatamente. 53 anos de carreira. Quantos? 53, é isso, não é? Sim, comemorou 30 anos em 2001, penso que foi isso, 2001, na altura com... gravei Os Sobreviventes. Eu tenho 2 discos antes de 25 de Abril, portanto, Os Sobreviventes e o Pré-Histórias. Exatamente, um dos meus álbuns preferidos já agora. Eu também gosto muito. Me acompanham sempre. Também gosto. E, portanto, com 53 anos de carreira, o que é que lhe falta fazer ainda, Sérgio? Quais são as suas expectativas ainda? Eu acho que é continuar a criar. Eu, de facto, neste momento, como digo, tenho essas 2 vertentes, que é a dos palcos, mesmo que sejam canções que já tenha, mas vou formulando ou cantando outras, e também, como digo, da ficção narrativa, e da poesia às vezes também, mas a poesia sem ser para músicas, para canções. Mas eu, por exemplo, tenho neste momento, já depois do meu livro, tenho um livro de contos, não é um livro, tem um conjunto de contos que já estão praticamente prontos a sair, mas claro que não saíram agora, porque precisa um certo tempo de maturação de um livro, não é? E o romance, o Vida e Morte nas Cidades Geminadas, que é o 3º romance, ainda só saiu... O último, portanto, não é? Hã? O último que escreveu? O último. Só saiu em fevereiro, não é? Portanto, ainda está com um tempo de vida, não é? Mas quer dizer, então, que a literatura está a assumir um papel cada vez mais importante na vida dos Sérgio? Quer dizer, sobretudo é aquilo que me dá gozo criar, percebe? Aquilo que me dá gozo criar, neste momento, é quase como se fosse inevitável, percebe? Eu posso dizer que tenho necessidade, sim. Tenho vontade, sobretudo, de criar. E encontro na criação um estímulo também intelectual muito grande, porque, como se diz em inglês, keeps me alive. Exatamente. Continuo a estar vivo com isso. E isso, enquanto isso existir, esse ímpeto, eu vou continuar a praticá-lo, não é? Portanto, não é
Eu sabia que não era coisa de um... Quando comecei nestas lides, sabia que não era coisa assim efêmera. Sabia. Sobretudo quando fiz o material, o primeiro romance, sabia, isto não vai ficar por aqui. Porque, pá, é assim, não é? Quer dizer, e quando acaba uma coisa, se calhar também senti isso como criador, sim, mas quando acaba uma coisa, inclusivamente há um pequeno vazio. E agora? O que é que eu faço a seguir? O que é que eu faço a seguir, não é? Exato. Isso é bom. Muito bem. Voltava um bocadinho à questão. Outros projetos que o Sérgio tenha, para além da música ou para além Neste momento, não. Não? Portanto, podemos esperar continuar a ouvir o Sérgio por muito tempo sim, ainda? Sim, enquanto tenha energia e voz, e a voz convém, é importante que ela exista, não é? E eu, até ver, consigo geri-la. Como é que o Sérgio se sente quando, e tem certamente essa percepção, que as suas músicas são ouvidas por sucessivas gerações de portugueses? Eles estão nos seus concertos, sente a presença dessas pessoas? Sinto, e então que sinto uma mistura, é evidente que há gente mais velha e, claro, e faz sentido, visto que há muitas canções que disseram algo ao longo de anos, mas tenho gente mais nova e tenho gente, inclusive, que vem ter comigo e que diz, bastante nova, e que diz, olha, a primeira vez que eu vejo era um tio meu, ou era um irmão mais velho, ou eram os pais, ou assim, e eu é a primeira vez que eu vejo, mas não estava nada à espera e quero continuar a ver, e que, digamos que há uma renovação natural de públicos. É evidente que, se vamos pensar que é toda a gente, sei lá, adolescente ou mesmo de 20 e poucos anos, não é, claro que não, tem aparecido tanta gente, é natural, não é? E eu próprio colaboro com gente mais nova, não é porque esteja à procura disso, é porque muitas vezes são eles próprios que vêm ter comigo, não é? Pois essa é uma marca também do trajeto do Sérgio. Mas cruzou-se sempre com gerações mais novas. Não é procura de sangue novo, vá. É o contrário, são eles que muitas vezes vêm ter comigo e dizem, pá, gosto tanto destas coisas, porque é que não fazemos qualquer coisa juntos, ou assim, isto acontece a miúdo. E pronto, e eu também convido, por exemplo, agora, mas já tinha sido convidado A Garota Não, sim, que fantástico, tem um grande talento. Um enorme talento. Ela esteve nos meus coliseus, mas eu também já tinha sido convidado por ela para o CCB e para a Casa da Música, portanto já tinha estado nos concertos dela, lá está. Portanto é esta interação que é frutuosa. E que vai rejuvenescendo a sua criação e a sua vontade. Sim, também. Acabam por trazer outras energias. Muito bem, Sérgio, foi um enorme gosto tê-lo cá e a conversa connosco. E é um prazer estar aqui em Barcelos. Muito obrigado. Conheço bem, e onde só não canto mais vezes porque não acontece, mas que eu conheço bem. Eu costumo dizer que eu sou do Porto, não é? Mas costumo dizer que sou bastante minhoto ao mesmo tempo, porque conheço o Minho muito bem e quero continuar a praticá-lo. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado, eu. Marcamos presença num próximo podcast. Muito obrigado a todos.